Olá, esse é o segundo vídeo da série, o superfármaco e sua farmacodinâmica. Não esquece de já curtir e compartilhar com todo mundo. Falaremos aqui sobre os principais tipos de receptores biológicos. Vem comigo entender os superpoderes de um fármaco. Bom, na farmacologia básica, estudamos 4 tipos de receptores biológicos. Geralmente são proteínas que estão presentes na membrana celular, fazendo parte de proteínas integrais de membrana, ou no meio intracelular, quer seja no citosol ou no núcleo. Em A, temos os canais iônicos, chamados de receptores ionotrópicos, ou canais iônicos disparados por ligantes, ativados por ligantes, ou seja, por agonistas. Sua ativação culmina na entrada ou saída de íons e, consequentemente, altera o potencial de membrana da célula, ou também altera a concentração iônica intracelular. Em B, temos os receptores acoplados à proteína G, ou metabotrópicos, cuja a ligação do agonista promove uma mudança conformacional desse receptor, que é uma proteína transmembranar, com 7 domínios transmembrana, e assim promove a mudança conformacional desse receptor e a ativação da proteína G intracelular, com consequente fosforilação de proteínas citosólicas. Em C, temos os receptores ligados a enzimas ou catalíticos, onde o próprio receptor, que é uma proteína transmembranar, tem a capacidade de se autofosforilar, ou seja, por isso que ele é uma enzima, ele tem a capacidade de adicionar um fosfato na sua própria estrutura proteica, além de fosforilar proteínas intracelulares. E em D, temos a última classe de receptores biológicos estudados na farmacologia básica, que são os receptores intracelulares. Estes se localizam no meio intracelular e, para ser ativado, o agonista precisa ser lipossolúvel, capaz de penetrar a bicamada lipídica presente na membrana celular. A ativação dos receptores intracelulares promove principalmente a alteração da expressão gênica de proteínas e moléculas sinalizadoras. Então, se você observar, independente de como o agonista ativa o receptor biológico, a ativação desses receptores leva a efeitos celulares, a efeitos intracelulares, o que gera uma resposta celular e biológica. Bom, falando agora de cada um. Nesse vídeo falaremos sobre os receptores ionotrópicos, os catalíticos e os intracelulares. No próximo vídeo falaremos sobre os receptores metabotrópicos. Bom, falando sobre os receptores canal iônico e ionotrópico, eles têm como principal mecanismo de ação alterar a condutância iônica, ou seja, a passagem de determinado íon. Por serem canais, se caracteriza pela proteína, canal, formar um poro que comunica os líquidos intracelular e extracelular. Estes canais podem ser ativados por ligante, ou seja, por um agonista no meio extracelular, podem ser regulados por voltagem, e aí a alteração elétrica da célula, da carga elétrica, vai alterar e vai ativar esses canais iônicos, ou eles podem ser ativados por segundos mensageiros, estes fazendo parte da transdução de sinal de outro tipo de receptor, como o metabotrópico. E assim, uma molécula intracelular ativa esse canal iônico. O agonista, ele vai ativar no meio extracelular. E quando o canal iônico é ativado por segundo mensageiro, esse segundo mensageiro está no meio intracelular. Bom, os receptores catalíticos, eles são classificados de acordo com o resíduo de aminoácido em que ocorre a fosforilação. Então, o resíduo de aminoácido na proteína que vai ser fosforilado é que vai determinar, classificar o tipo de receptor catalítico.
Os receptores tirosina quinase têm a capacidade de fosforilar, ou seja, adicionar o fosfato no resíduo de tirosina de proteínas citoplasmáticas. Um exemplo é o receptor de insulina, como aqui a gente está observando na figura. Então, este receptor ele tem a capacidade de promover a sua autofosforilação. Então, o próprio receptor ele se autofosforila nos resíduos de tirosina. E assim, após a ligação com insulina, que é o agonista. Após os resíduos de tirosina serem autofosforilados, a tirosina cinase fosforila outras proteínas e então gera a transdução de sinal do receptor catalítico. Bom, a tirosina fosfatase, ela tem a capacidade de retirar o fosfato de proteínas, ou seja, desfosforilar proteínas nos resíduos de tirosina. Os receptores associados à tirosina quinase atuam da seguinte maneira: a ligação com o agonista promove a mudança conformacional desse receptor e essa mudança leva à ativação da quinase associada ao receptor. Então, nesse caso, não é o próprio receptor que fosforila proteínas no resíduo de tirosina, mas uma quinase associada ao receptor. A serina treonina quinase fosforila proteínas em resíduos de serina e treonina, e não de tirosina, tá? Então, a serina treonina, ela fosforila no resíduo de serina e treonina. Deixar claro isso na sua cabeça. E o receptor de guanilil ciclase tem a capacidade de converter GTP em GMP cíclico. Esses são os receptores catalíticos. Por fim, temos os receptores intracelulares, presentes de forma inativa, principalmente no citosol. E quando o fármaco lipossolúvel se difunde através da membrana celular e se liga no seu receptor, o complexo receptor ativado penetra no núcleo e interfere diretamente na transcrição de genes específicos. A grande diferença da resposta celular entre os receptores intracelulares e os de proteínas de membrana, quer sejam ionotrópicos, catalíticos ou metabotrópicos, é que a resposta do intracelular interfere na produção de proteínas e os demais bloqueiam ou ativam proteínas em um espaço de tempo. Assim, o efeito biológico e celular, quando é ativado um receptor intracelular, ele é mais longo, é mais duradouro. E aí, começou a entender que cada um no seu quadrado tem um fundamento farmacológico? Caso não tenha se inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre farmacologia, curtir e compartilhar. Até a parte 3 do superfármaco e sua farmacodinâmica.